Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jackson Thompson jamais imaginara que a vida pudesse ser tão cruel com um homem. Ele conhecera riqueza, estabilidade e amor, antes que tudo desmoronasse como um castelo de cartas. Sua esposa Emily morrera repentinamente em um acidente de carro, deixando-o sozinho com sua dor e dívidas enormes. Seus negócios, outrora prósperos, faliram em poucos meses, arruinando-o e humilhando diante de todos aqueles que o admiravam. Todas as manhãs ele acordava em seu apartamento vazio em Atlanta, cercado por lembranças dolorosas. As paredes ainda exibiam fotos de Emily e Lily, sua filha adotiva, sorrindo e despreocupadas. Mas o silêncio do apartamento, as contas atrasadas e os olhares de desprezo de seus credores tornavam cada dia mais difícil de suportar. Por mais que Jackson procurasse por luz na escuridão, ele só via sombras. Enquanto isso, Chloe Harper, de 19 anos, vivia um pesadelo diferente, mas igualmente cruel. Nascida na pobreza, ela sempre acreditou que seus pais estavam fazendo o possível para sobreviver. Mas o peso da pobreza, da fome e das dívidas havia mudado seus corações. Quando surgiu a oportunidade de ganhar dinheiro fácil, eles tomaram a decisão mais cruel: vender a própria filha em um leilão. Para eles, Chloe não passava de um objeto, um meio de sobrevivência. No dia do leilão, Chloe foi conduzida a uma sala grande e lotada, iluminada por luzes fluorescentes e repleta de sussurros ansiosos. Homens ricos e poderosos, alguns com semblantes frios e outros com olhares calculistas, examinavam cada detalhe, como se estivessem avaliando uma mercadoria. Com as mãos trêmulas, Chloe agarrou o vestido com força, na esperança de um milagre que a salvasse. Mas a realidade era brutal. Seus pais haviam escolhido o dinheiro em vez da filha. Foi nessa sala, em meio à indiferença e à crueldade, que Jackson Thompson entrou. Arruinado, destruído, mas com um coração ainda capaz de compaixão, ele sentiu seu olhar encontrar o de Chloe. Uma estranha sensação o invadiu: pena, raiva e uma súbita determinação. Ele não podia deixar essa injustiça impune. Algo dentro dele, uma parte de sua vida anterior, de sua humanidade ainda intacta apesar de tudo, o impelia a agir. Este foi o início de uma escolha que mudaria para sempre a vida de duas almas despedaçadas. Jackson, o viúvo arruinado, e Chloe, a jovem traída por aqueles que mais amava, se viriam em um destino que desafiaria a crueldade do mundo e testaria a força do coração humano. A sala estava sufocante. Sussurros ansiosos se misturavam com as risadas cruéis dos licitantes, todos concentrados na plataforma onde Chloe Harper estava sentada. A jovem tremia, os olhos fixos no chão, tentando se encolher o máximo possível. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. Ela tinha 19 anos, mas o medo a envelhecia em vários anos. Jackson Thompson empurrou a porta da sala com hesitação. Seus olhos percorreram os rostos dos presentes, empresários arrogantes, cortesãos gananciosos, todos à procura do que consideravam um bom investimento. O cheiro de couro, perfume barato e poeira se misturava à tensão palpável. Ele hesitou por um instante ao avistar Chloe. A luz forte dos postes acentuava a palidez de seu rosto e a angústia em seus olhos. Seu coração afundou. Ele conhecera a perda e o desespero, mas o que via ali era algo completamente diferente. Inocência traída, vendida por alguns dólares. $500, gritou um dos licitantes com uma das mãos erguida e o rosto contorcido de ganância. Chloe fechou os olhos. Cada lance era como um tapa na cara, uma lembrança cruel da traição que sofrerá. Ela sentiu seu mundo desmoronar, mas uma força interior, frágil, porém tenaz, se recusava a ceder ao pânico. Jackson deu um passo à frente com o coração acelerado. Sua mente travava uma batalha entre a lógica e a emoção. Ele não tinha mais nada a perder, mas não podia ficar parado assistindo àquela injustiça. Quando o lance chegou a $2.000, ele levantou a mão hesitante. $2.500, gritou outro homem. Jackson respirou fundo. Sua garganta estava seca, mas sua voz podia ser ouvida. $3.000. Um silêncio surpreendente pairou sobre a sala. Os licitantes o encaravam com desdém, alguns com desdém, outros franzindo a testa. Quem era aquele homem arruinado para ousar competir com eles? Mas Jackson não recuou. Seu olhar estava fixo em Chloe, e ele sabia que não podia desistir agora. Finalmente, após alguns momentos de tensão, o martelo caiu. Vendido, anunciou o agente de vendas. Alívio e confusão cruzaram o rosto de Chloe. Jackson aproximou-se dela, estendeu a mão e sussurrou: "E agora tudo vai ficar bem. Eu vou cuidar de você." Ela olhou para ele, hesitante, dividida entre a desconfiança e a esperança.
Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia alguém pronto para protegê-la. Jackson sabia que aquilo era apenas o começo. Ele acabará de comprar muito mais do que uma jovem, acabará de assumir a responsabilidade de um coração partido e uma vida arruinada, mas estava disposto a tudo para consertar o que o mundo havia destruído. Após o leilão, Jackson conduziu Chloe para fora da sala em um silêncio quase reverente. Os murmúrios e olhares furtivos atrás deles pareciam desaparecer, como se o mundo exterior não tivesse mais importância. A jovem, ainda em choque, mal podia acreditar no que acabará de acontecer. Ela apertou a bolsa com força, como se fosse o último elo com sua vida passada. Você não precisa ter medo. Eu não vou te machucar, disse Jackson em voz baixa, mas firme. Chloe assentiu com a cabeça, sem ousar falar. As palavras pareciam impossíveis de pronunciar, carregadas demais de dor e desconfiança. Ela havia sido traída pelos próprios pais, vendida como um objeto e ainda assim, aquele homem que ela nem conhecia acabará de salvá-la. O carro acelerava pelas ruas estreitas de Atlanta. Jackson observava Chloe pelo canto do olho. Viu seu medo, sua fragilidade, mas também aquela força silenciosa que se recusava a ceder. Cada movimento, cada respiração, revelava uma vida marcada pela dor, e despertava nele emoções que ele pensava terem morrido desde a morte de Emily. Ao chegar ao pequeno apartamento que conseguirá manter apesar da falência, Jackson convidou Chloe para entrar. O quarto era modesto, mas limpo e arrumado, repleto de lembranças de sua vida passada, fotos de uma Emily sorridente, alguns brinquedos de Lily e uma estante cheia de livros que ele lera com paixão. Você pode ficar aqui o tempo que quiser, disse ele, colocando as chaves sobre a mesa. Chloe olhou para as chaves, hesitante. Era estranho. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia uma segurança que nunca havia conhecido. Ela murmurou. Obrigado. Eu não sei o que dizer. Jackson deu um leve sorriso. Você não precisa dizer nada. Você está segura, e isso basta por agora. Mas por trás dessa aparente tranquilidade, Jackson sabia que o mundo exterior não os deixaria em paz. Os pais de Chloe, movidos pela vergonha e pelo dinheiro perdido, poderiam retornar. Os credores e inimigos de Jackson também aguardavam o momento certo para atacar. E acima de tudo, a própria Chloe era um enigma. Uma jovem mulher marcada pela vida, mas capaz de despertar nele sentimentos que ele pensava estarem perdidos para sempre. Naquela noite, enquanto compartilhavam em silêncio uma simples tigela de sopa, um laço frágil começou a se formar. Chloe sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que podia respirar sem medo. Jackson, por sua vez, descobriu que ainda podia proteger, amar e sentir. Mas a paz era frágil. Nas sombras da cidade, olhares malévolos se preparavam. E Jackson sabia que a jornada para salvar Chloe estava apenas começando. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de calma e tensão. Chloe estava lentamente começando a se adaptar ao apartamento de Jackson. Ela se movia com cautela, atenta para não perturbar a rotina do homem que acabará de lhe oferecer refúgio. Jackson, por sua vez, tentava reconstruir sua vida despedaçada protegendo Chloe, encontrando nessa responsabilidade uma razão para se reerguer apesar de sua ruína. Mas o passado não espera. Certa tarde, enquanto Chloe arrumava suas coisas, um barulho vindo de fora a assustou. Figuras familiares estavam paradas em frente ao prédio, seus pais. Seus rostos estavam endurecidos, quase irreconhecíveis. A vergonha e a culpa os transformaram em estranhos aos olhos da própria filha. Chloe, começou sua mãe com a voz trêmula, mas cheia de saudade. Não chegue mais perto, exclamou Chloe, instintivamente dando um passo para trás. Jackson apareceu atrás dela com o olhar sombrio fixo nos pais. Você teve sua chance. Você a desperdiçou. Agora você não merece nada. Pegos de surpresa, os pais tentaram argumentar com eles. Falaram sobre dinheiro, dívidas, sobrevivência, mas cada palavra soava falsa aos ouvidos de Chloe. Ela entendeu que a traição deles não vinha de uma necessidade de amor ou proteção, mas de egoísmo e desespero financeiro. Naquele dia, Jackson tomou uma decisão firme. Não permitiria que ninguém machucasse Chloe novamente. Ele acompanhou os pais dela até a rua e deixou claro que qualquer tentativa de tê-la de volta seria inútil. Mas não era apenas sua família que representava uma ameaça. Algumas semanas depois, um antigo associado de Jackson, Marcus Reynolds, apareceu. Ex-sócio da construtora, Marcus havia se aproveitado da falência de Jackson para se apropriar de seus bens e espalhar boatos falsos sobre sua reputação. Vê-lo ali, no próprio apartamento de Jackson, foi um choque. Então, você arranjou uma pequena protegida, zombou Marcus com o olhar gélido fixo em Chloe. Ela não tem nada a ver com você.
Deixe-a em paz, respondeu Jackson com os punhos cerrados. Mas Marcus, astuto e manipulador, sabia como semear dúvidas e medo. Ele insinuava coisas sobre o passado de Chloe, seu suposto valor e a fragilidade da situação deles. Chloe sentiu o coração afundar. Mesmo protegida, ela entendia que o mundo exterior continuava cruel e imprevisível. Naquela noite, sentada junto à janela, Chloe confidenciou seus medos a Jackson. Sinto que nunca conseguirei escapar deste passado, ela murmurou. Você talvez nunca consiga escapar completamente, respondeu Jackson, mas enquanto eu estiver aqui, ninguém poderá te machucar. A promessa pairava no ar, frágil, mas sincera. E conforme a noite caía sobre Atlanta, um sentimento estranho se instalou entre eles: confiança. Essa conexão nascente foi o primeiro vislumbre de esperança na vida despedaçada de Chloe e na de Jackson, disposto a tudo para proteger a jovem que escolhera salvar. Mas nas sombras, os pais de Marcus e Chloe ainda tramavam, determinados a recuperar o que acreditavam ser seu por direito. E Jackson sabia que a luta estava apenas começando. O sol se punha sobre Atlanta, tingindo as ruas de vermelho e laranja. Dentro do apartamento, Chloe e Jackson sentiam uma tensão latente. Os eventos das últimas semanas haviam deixado cicatrizes, mas também forjado um laço invisível, frágil, porém forte. Chloe sabia que finalmente podia respirar, mas o mundo exterior continuava a bater à sua porta. Naquela noite, um estrondo alto soou na porta. Marcus Reynolds e os pais de Chloe estavam lá, juntos desta vez, determinados a reaver o que consideravam seu por direito. Raiva e medo se misturavam nos olhos de Chloe. Chloe, você tem que voltar conosco, gritou sua mãe com a voz trêmula, mas com uma insistência feroz. Não, gritou Chloe com a voz trêmula, mas firme. Eu não pertenço mais a você. Estou livre. Jackson se colocou entre eles com o olhar ardendo em determinação. Você traiu essa jovem uma vez. Não fará isso de novo. Saia daqui imediatamente ou juro que você vai se arrepender. Marcus zombou confiante. E vocês vão nos prender? Por quê? Por causa das suas dívidas e do seu apartamento caindo aos pedaços? Mas Jackson, longe de se intimidar, aproximou-se. Não com o meu dinheiro. Com a verdade. Ele pegou o celular e mostrou a Chloe um vídeo que havia gravado secretamente no leilão. Os pais dela vendendo Chloe, pechinchando pelo preço, tratando-a como um objeto. A raiva de Chloe explodiu, mas a justiça agora estava do lado deles. Marcus e seus cúmplices foram confrontados com sua crueldade, humilhados e sem saída. Viu? Jackson sussurrou para Chloe. O mundo pode ser cruel, mas a verdade sempre vem à tona. Os pais de Chloe, com os olhos cheios de vergonha e lágrimas, baixaram a cabeça. Marcus, furioso mas impotente, saiu do apartamento, percebendo que havia perdido antes mesmo de começar. Chloe sentiu-se libertada, um peso imenso foi tirado de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha o controle de sua vida. Jackson sentou-se ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você está livre, Chloe. E enquanto eu estiver aqui, sempre a protegerei. Chloe ergueu os olhos e um sorriso genuíno finalmente se espalhou por seu rosto. Ela não era mais a garota assustada e traída que fora vendida em um leilão. Ela havia se tornado uma jovem forte, capaz de escolher seu próprio destino. E ao seu lado, Jackson, o viúvo empobrecido, encontrara um novo sentido para sua vida: proteger, amar e reconstruir o que havia sido destruído. Naquela noite, no modesto apartamento agora repleto de calor humano, Chloe e Jackson compreenderam que o passado nunca desaparece completamente, mas que, com coragem e compaixão, ele pode ser superado. O laço entre eles, forjado na adversidade e na dor, era agora inquebrável. E enquanto as luzes da cidade brilhavam à distância, um futuro incerto, mas promissor, se abria diante deles. Juntos eles haviam encontrado algo mais precioso do que dinheiro ou poder: confiança, amor e liberdade.